alimente-se de coisas boas. Dê uma olhada na TV da sala da tua casa, lá do quarto. Quantas desgraças, quantas coisas negativas o mundo parece que quer que a gente fique se alimentando o tempo todo. Tem até estimulantes para a gente buscar uma felicidade ilusória. Tem gente que só dorme, só vive na base de remédio. Outros estão começando a entrar em vício. Sai daí, filho. Não entre nessa, não. Hoje o Senhor está nos pedindo para que a gente tenha fé e não se perturbe. Olha a palavra de João 14:1. Não se perturbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, então tenha fé em mim também. Se tendes fé em Deus, tenha em mim. Um mundo perturbado, um mundo que está vivendo uma fase de depressão, que os especialistas chegam a dizer que é o mal do século. Para quem hoje quer ter uma boa profissão futuramente garantida, para quem não quer ter futuramente desemprego, duas coisas do ponto de vista profissional: ou você vai se tornar um psicólogo ou psiquiatra, porque infelizmente, se continuar do jeito que está, as pessoas se afastando de Deus, as coisas tendem a piorar. O Papa João Paulo II dizia: quanto mais se diminui a fila dos confessionários, mais se aumenta nos hospitais psiquiátricos. Sabe, filho, quando a gente começa a se alimentar das coisas de Deus, é impressionante. A fé, ela é o alimento para a gente vencer qualquer tribulação. A fé é o alimento para a gente sair de qualquer buraco. Inclusive alguns que você já saiu pela fé, alguns que você já venceu pela fé. Só que a gente é cabeça dura e a gente vai esquecendo disso. Ou essa força espiritual, esse combate que nós estamos, que tende a nos cegar, e a gente começa lentamente deixando as coisas de Deus, porque o diabo sabe, com você, ele pode. Você é presa fácil, me desculpe dizer. Por mais que você diga: padre, mas eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão forte. Ah, filha, eu não sei, mas eu mesmo não me meto a besta com Satanás, sendo que a Bíblia chama ele até de homicida. A gente só pode com Satanás com a ajuda de Jesus Cristo. É só com Jesus que a gente pode vencer o mal. Aí eu pergunto: você tem se alimentado do que ultimamente? Talvez você tenha se alimentado dos teus medos. Você talvez, ao invés de se alimentar da fé, está se alimentando das suas incertezas. Esse medo do futuro é tão grande que essa escuridão vai crescendo dentro de você. Interessante como a gente tem uma capacidade às vezes de confiar naquilo que é mal. O Senhor está dizendo, eu volto a dizer em João 14:1, não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. O mundo perturbado, impressionante o poder que tem, filho, filha, os nossos pensamentos. O teu pensamento, ele vai determinar uma futura vida de satisfação ou de desgraça. Os teus pensamentos são tão fortes que eles podem fazer da tua vida o céu ou o inferno, dependendo muito daquilo que você vai escolher pensar. Provérbios 23:7, assim como pensais ser em sua alma, assim de fato será. Você está entendendo essa citação bíblica de Provérbios 23:7? A palavra de Deus está dizendo, assim como pensais ser em sua alma, assim de fato será. Posso fazer uma pergunta? Será se hoje você não se tornou aquilo que você já pensava a seu respeito há muito tempo? Você não está se tornando aquilo que você sempre achou de você? Porque uma pessoa que se acha perdedora, ela vai agir como tal. Uma pessoa que se acha vitoriosa, ela começa a agir como vitorioso. Isso vai sendo determinante na nossa vida. E o mais triste é que às vezes a gente começa a alimentar a mente das outras pessoas, até próximas, de coisas negativas. Ô mãe, pai,
Eu tenho trabalhado com muitos jovens que estão num processo de doença espiritual que a gente chama de maldição. Porque a mãe e o pai lá no passado, um certo dia, colocou na cabeça da filha ou do filho que você nunca vai ser nada nesse mundo. Na hora da raiva, lançou aquela maldição, dizendo: você vai sofrer muito, você vai pagar o que você está fazendo. E aquela pessoa pôs aquilo na cabeça, e aquilo foi determinando a vida da pessoa. E talvez hoje você vê o filho e a filha sofrendo, e dói na alma você pensar que talvez você tenha participação nisso. Porque talvez o teu filho se tornou aquilo que você desejou um dia. A tua filha se tornou aquilo que você desejou. Eu não estou dizendo que aquilo que a gente fala determina exatamente, mas eu estou dizendo que pode influenciar porque somos nós que escolhemos pensar. E tem muita gente que acredita naquilo que é negativo. Tem pessoas que fazem o que a gente chama de programação mental. E eu vou fazer o que se isso acontece? Pessoas que vêm angustiadas dizer: padre, um dia minha mãe disse que eu nunca ia ser feliz num relacionamento, pois nunca deu certo. E cada relacionamento que eu tenho, eu lembro do que minha mãe me disse. Maldição, maldição. Sabe que em Êxodo 20, versículo 5, a palavra de Deus diz que uma maldição pode atravessar até 3 gerações. Significa o quê? Que pode passar de pais para os filhos e para os netos. Mãe, se um dia você disse aquilo que você não deveria ter dito, dá para voltar atrás, mãe. Pai, se um dia você disse aquilo que você não deveria ter dito, dá para voltar atrás e dá para dizer: filho, me perdoe pelo que eu te disse. Não tem nada de errado e nada de feio em uma mãe e um pai talvez pedir perdão para um filho. E muito mais bonito é o filho pedir perdão para a mãe e para o pai, se às vezes até em pensamento desejou alguma coisa. Assim como pensais em sua alma, assim será, diz a palavra. Eu gostaria aqui, filho, de dizer que tente imaginar um pacote de lixo. E aí você vai andando com aquele pacote de lixo, você vai juntando lixo e colocando dentro do pacote. Você acha uma casca de banana, olha, tem uma caixa de leite vazia. Aí você vai colocando, aqui tem até uma fruta meio podre. Você vai colocando um monte de coisa dentro daquele saco. E depois você começa a revirar aquele lixo. Lixo, quanto mais você vira, parece que mais tem. Já deu uma olhadinha naquele quartinho de bagunça da tua casa? Ah, você entra lá, parece que quanto mais você mexe, mais tem. Assim são os nossos pensamentos. Talvez uma pessoa que você ame falou alguma coisa que você não gostou, disse pela manhã, pois o dia inteiro talvez estrague teu dia. A semana inteira você não vai bem, porque você fica ali remoendo o que aquela pessoa disse. Parece que esquece todas as coisas boas. É como se a gente pegasse um saco de lixo e começasse a revirar, remexer. É por isso que o Senhor hoje, Ele vem dizer: tenha fé em mim também, não se perturbe o vosso coração. Eu gostaria de colocar aqui 5 passos para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, os nossos pensamentos. Porque preste atenção no que eu vou dizer: quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, é óbvio, mais nós podemos vencer aquilo que é negativo na nossa vida. E uma das coisas que nos faz nos aproximar do nosso relacionamento com Deus está em Josué 1:8. Se seguirmos as instruções da palavra, meditarmos ela dia e noite sem cessar, seremos filhos íntimos do Pai. Se nos aproximarmos da palavra, a primeira coisa para que você possa melhorar os teus pensamentos, filho, está aqui, ó, palavra de Deus. Feliz daquele que gosta de ouvir uma pregação no YouTube, aquele que gosta de ligar a TV católica para uma missa, o padre está pregando, ou tem alguém. Sempre a palavra, 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 palavra. O teu ambiente é tomado da palavra, o teu coração é palavra. Isso vai fazendo com que você vá pensando para frente. A palavra vai nos trazendo intimidade, vai nos trazendo confiança, vai nos dando paciência para esperar mais no tempo de Deus, controlando a nossa ansiedade. E eu tenho certeza, em nome de Jesus,
vai ter mais palavra de Deus entrando na tua vida, porque o que está acontecendo agora aí no teu coração, é só Deus para fazer. Às vezes nem psicólogo, nem psiquiatra que você tem que pagar a consulta consegue fazer isso que está acontecendo agora. A segunda coisa que nós devemos buscar para termos mais confiança, intimidade com Deus além da palavra, é vida de oração. É um tempo para oração. Filho, palavra de Deus e tempo para oração. E parar para rezar não significa ficar rezando igual um beato o dia todo, ficar rezando o terço o tempo todo. Não só orações prontas, mas um tempo para conversar com Deus, um tempo para falar com Ele. Sabe que o Senhor mesmo vai dizer em Mateus 6:5, quando for orar, não precisa ficar falando para todo mundo que vai rezar, vá lá para o teu quarto, e lá no teu quarto o Pai vai indicar o que você deve dizer. Ele está ensinando uma oração bonita do Pai Nosso. O teu momento pessoal com Deus, fale para Ele, converse com Ele. Afinal de contas, Ele tem tanta saudade daqueles bate-papo gostoso que vocês tinham. Outra coisa importante para nós mudarmos os nossos pensamentos negativos, para a gente ter uma transformação nessa vida de percepção, para que possamos nos alimentar de coisas boas, é o jejum. Sabe que os padres exorcistas dizem assim: se você quer enfraquecer o mal que está sobre você agora, eu não sei qual é o mal que está te atingindo, qual é o pior mal que ultimamente você tem que vencer. Quer enfraquecer isso? Jejum. Comece a se abster de alguma coisa que você gosta, que te dá prazer. Entregue para Deus. Eu vou buscar um jejum. O mal vai se enfraquecendo e você vai se fortalecendo no Senhor. Faça um pouco de jejum, filho. Talvez você está sendo tão enxergado ultimamente, parece que nada dá certo do ponto de vista financeiro para você. Você não consegue se realizar nessa vida de relacionamento. Parece que é uma urucubaca, como diz o outro. Busque um pouco mais da palavra de Deus, um pouco de oração e jejum. Depois você vai me contar. Estou encerrando. Depois, reconheça a voz do pastor. O pastor de verdade tem características de pastor, porque até dentro da nossa igreja tem gente que se acha o bom pastor, porém causa divisão entre os fiéis, fala mal dos outros. Cuidado. E por fim, ter um coração grato. Palavra de Deus, vida de oração, jejum, ouvir a voz do pastor e agora gratidão. E gratidão significa reconhecer o que o Senhor já fez. Para isso tem que ter visão espiritual. Visão espiritual das coisas. O que é que você já passou na tua vida e você conseguiu vencer? Da onde você veio, quem é que você se tornou? Não fique se comparando quem tem mais, quem é mais que você. Não, deixe eles com a vida dele. Olhe para você mesmo e veja se o Senhor já fez muita coisa na minha vida, muito mais Ele fará. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra.